Meu amigo, nessa crise dos combustíveis, você já sabe, né? Onde tem preço mais barato, o consumidor está marcando presença. Só que encontrar etanol por um preço justo aqui em Goiânia não está fácil. Nos postos que baixaram o preço por causa de uma determinação da Justiça, muita gente não encontra mais o etanol. Fábio Castro mostra como foi essa manhã para quem estava querendo economizar. Na placa, o preço do etanol sumiu e o combustível desapareceu das bombas. O motorista que tentou abastecer nesta segunda encontrou esse aviso aí. Eles já estão escondendo isso aí. Isso é fato. Na sexta-feira, a Justiça mandou reduzir o preço do etanol em 60 dos 250 postos de Goiânia. Segundo o Procon, a margem de lucro subiu sem justificativa de 10% para 120% nos últimos 4 meses. A decisão da Justiça determinou que os postos voltem a praticar os preços de julho, ou seja, R$ 2,70 em média. Mas a alegria durou pouco. Funcionários dos postos dizem que o estoque acabou mais rápido do que o previsto. Acabou sexta-feira ainda à noite. Ah, é? Uhum. Mas não tinha no estoque suficiente? Tinha, mas teve muita venda. É? Uhum. O motorista ficou desconfiado. Ué, não estou encontrando. Quando encontra, o preço é abusivo, né? Gente que precisa do carro para trabalhar, infelizmente, essa é a nossa realidade aqui em Goiânia. Tem alguma coisa muito errada, né? Porque certo não tá. Etanol tem, isso é claro. A questão toda é que, por que não baixou ainda? O gerente deste posto até mostrou o controle de estoque, que indica quase 1.000 litros de etanol no depósito, mas que ele não pode vender. O gerente alega que é uma quantidade pequena e que a bomba não consegue sugar o combustível até o tanque. O tanque, ele é oval assim, ó, no fundo dele. Tem 957 litros aqui, só porque a bomba, ela fica na parte superior aqui, ó, ela não consegue fazer a sucção do resto que tem de combustível dentro do tanque, entendeu? Nossa equipe percorreu hoje de manhã 8 postos que estão na lista de redução de preços determinada pela Justiça. Em 4, o etanol tinha acabado. 1 ainda tinha o combustível no estoque. E em outros 3, o preço ainda estava sendo praticado no valor antigo. E os postos alegaram que ainda não tinham recebido a notificação da Justiça. É o caso deste posto que fica no Jardim da Luz, onde o etanol ainda estava por R$ 3,29. Estamos aguardando a notificação. Se chegar, tem que cumprir, né? Em nota, o Sindiposto diz que todos os postos que foram notificados pela Justiça diminuíram o preço do etanol. Mas nesses postos houve uma procura acima do normal e por isso o produto faltou. Como hoje os postos vão comprar mais combustível, a venda deve voltar ao normal. Será? Vamos saber os detalhes do trabalho do Procon Goiás com o gerente de pesquisa do Procon, Gleidson Tomás. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde. Quero começar o nosso papo falando daquele posicionamento do gerente do posto, que tem mais de 950 litros de etanol ali, mas disse que não pode vender por causa de um problema na bomba. Segundo as contas nossas, daria para encher o tanque de pelo menos 20 carros. O Procon está acompanhando isso? É uma justificativa plausível? Bom, na realidade, isso que está acontecendo só é ruim para os postos, porque está querendo descaracterizar o principal objetivo da ação civil pública, que é justamente acirrar a concorrência entre a gasolina e o etanol. Então, nesse caso aí específico dessa quantidade, existe sim uma quantidade mínima no tanque, se não me engano é uma quantidade de 700 litros, que realmente não consegue. Só que os nossos fiscais, desde hoje cedo, estão visitando todos esses 60 postos para verificar nos postos que estão sem os preços do etanol, se de fato tem o combustível. Se tiver o combustível, a autuação do estabelecimento está sendo feita de imediato. Sim. E os postos que de fato não têm o combustível, está sendo solicitado principalmente o contrato, porque quando esse posto ele é bandeirado, ou seja, ele tem uma distribuidora que é fiel a ela, ele tem um contrato a ser cumprido com ela, ou seja, principalmente a quantidade de combustível que deve ser vendido, ser fornecido ao consumidor. Então, tudo isso está sendo analisado sim. Agora é o seguinte, essa decisão liminar da Justiça se refere a 60 postos iniciais, né, dessa primeira ação do Procon. Além disso, foi aberta também uma ação civil contra outros 96 postos. Exato, é um trabalho que é feito diariamente, mesmo quando não está tendo essa questão, é feito esse trabalho. Então, mais 96 postos já foi em troca, mesmo tipo de ação com relação à abusividade do etanol e todos esses 60 postos
aqueles que já foram notificados estão sendo visitados também para poder a gente verificar se, de acordo com o preço de venda da distribuidora atual, aliado à margem de lucro que era praticado em julho, se o preço está sendo vendido para o consumidor, se de fato está correto ou não, obedecendo a liminar. Caso não esteja também, esses postos estão sendo informados para o Poder Judiciário, porque tem também a aplicação de uma multa diária de R$20 mil por descumprimento. Ó, aqui eu quero trazer a mensagem do Richelli. Ele disse que hoje percorreu 30 quilômetros de Aparecida de Goiânia até o Itatiaia e não viu nenhum posto com etanol por um preço mais baixo. Ele precisou abastecer e perguntou ao frentista por que o valor ainda estava em R$ 3,29 e o frentista só respondeu porque ainda não abaixou. O PROCON está fazendo esse trabalho de fiscalização, então, para acompanhar se a decisão está sendo acatada. Em todos os postos, não só esses 60, mas assim que tiver alguma resposta com relação a esses 96 também, então está sendo visitado todos os 60 postos. É claro que no site do Tribunal de Justiça ainda não foi anexado esses mandados cumpridos dessa decisão, mas todos os postos que já foram cumpridos essa decisão estão sendo visitados, verificando o cumprimento à risca, inclusive da mesma margem de lucro que era praticado em julho. Porque é bom que a gente deixe bem claro, Matheus, que não é o preço praticado em julho, mas sim a margem de lucro. Porque não significa que o preço que ele vai encontrar é aquele praticado em julho. Essa é até a pergunta do Robson Bessa. Ele pergunta por que apenas 60 postos? Enquanto esses postos abaixam preço, outros tantos continuam com preços altos. O que foi identificado nesses 60, no primeiro momento, para motivar a ação foi esse aumento da margem de lucro, né? Sim, a margem, quando a gente fala 10%, era 10% que cada posto tinha no mês de julho e essa margem de lucro em percentual subiu para 20%. Com relação à margem de lucro em termos em reais, que passou de 24 centavos para 53 centavos. Então, a margem de lucro em reais é a que subiu 120% de julho até agora. Então, esse foi o ponto principal. O que aconteceu com essa elevação do preço do etanol dessa forma? Para dificultar a concorrência com a gasolina, porque se a margem de lucro do etanol tivesse sido aplicado adequado, sem nenhum abuso, teria concorrência com a gasolina e a gasolina teria reduzido. Mais etanol, e é o que essa medida judicial iria propor agora. Agora, com essa má fé dos postos em segurar o preço da gasolina, evitando colocar à venda o etanol, está prejudicando o principal foco dessa ação civil pública. E é isso que o PROCON está verificando. E a sociedade ela pode ficar tranquila que a gente está visitando cada um desses 60 postos de combustível. Leidson Tomás, gerente de pesquisa do PROCON, muito obrigado pela sua entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Olha, como o J1 é feito sempre com a sua participação, quero registrar aqui a mensagem do Cleiton Soares. Ele é morador do setor Novo Horizonte e o etanol no bairro está a R$ 2,79 o litro. Dica para você que passa lá pela região. Regiane também mandou uma mensagem para a gente, viu? Ela disse que muitos postos já baixaram o preço do etanol no setor sudoeste. Ela achou por R$ 2,63. Ó, tá bom. Porém, colocaram que estão sem combustível, mas acredito que é para forçar a venda da gasolina. Lembrando que qualquer mudança nesse cenário, meu amigo, depende de você, consumidor. Então reclame, participe, denuncie. O espaço está sempre aberto aqui no J1.